A gente está no capítulo 5 de Romanos, e semana passada a gente estudou até o versículo 4, onde a gente viu que nesse capítulo Paulo vai tratar das consequências, ou das consequências práticas ou dos frutos, né, que a salvação tem na nossa vida. Então, primeiro ele falou sobre a reconciliação, sobre ter paz com Deus, né? Ele fala lá que a gente era considerado inimigos de Deus, mas através da obra de Cristo nós somos reconciliados. Depois disso, ele vai falar sobre ter alegria na tribulação. E aí, para explicar isso, ele vai construir uma sucessão de ideias, né? Onde ele fala lá sobre a perseverança, e a perseverança ela vai produzir experiência ou caráter aprovado, e que vai produzir esperança. E é um ciclo, né? Porque essa esperança ajuda a gente a perseverar nas próximas vezes que a gente passar por uma tribulação. E esperança ela tem sido um tema recorrente nesses primeiros versículos. É um ponto muito importante. E, inclusive, nesse versículo 5, a gente vai começar agora, Paulo ele já vai estar falando também sobre esperança. Ele vai se aprofundar um pouco nisso. Então, vamos ler lá o capítulo 5, versículo 5 de Romanos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, ele fala aqui que a esperança não confunde, né? Isso significa não causa decepção. É muito interessante esse conceito, né? Porque quando a gente deposita a nossa deposita a nossa esperança em algo que muda, em algo que falha, ou até em uma pessoa que pode mentir, que pode errar, né? A gente acaba se decepcionando. Mas quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor, aí a gente sabe que a gente não vai se decepcionar, que Ele não vai mentir para a gente, Ele não vai errar, Ele não vai falhar. Deus ele cumpre o que Ele promete. Então é uma base firme para a gente depositar nossa esperança. Então é frustrante, né, a gente contar para alguém sobre um plano que a gente tem, algo que a gente espera ansiosamente e de repente dá errado, né? Acontece. Imagina também uma pessoa que ela depende completamente do emprego dela para sustentar a sua família. É muito fácil você arruinar a vida dessa pessoa, né? É só fazer ela perder o emprego, ou então atrasar o salário. Aí essa pessoa ela perde a paz. Mas quando a paz dela, quando a esperança dela está centrada em Deus, ela vai ter essa capacidade de perseverar. Surpreendentemente, aqui no versículo 5 é a primeira vez na carta de Romanos inteira que cita a palavra amor. E vai se referir ao amor ágape, que é o amor incondicional. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse tema específico, mas a gente pode usar alguns versículos de referência para entender o que é esse amor que está sendo descrito aqui, porque é importante para a gente ver qual é a ideia que Paulo vai trabalhar. E gostaria de pedir para algum irmão ler lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Isso. Então, aqui em Coríntios a gente vê uma descrição bem direta e clara, né, prática do que seria o amor ágape. E não é um sentimento, não é uma emoção, é prática, é ação, né, é algo que se manifesta nos nossos atos. E lá em 1 João 4,8 vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a gente vê que esse amor reflete a própria natureza de Deus. E Deus ele manifesta esse amor para conosco. E é isso que Paulo vai mostrar aqui. Porque a partir disso, Paulo ele vai citar duas provas aqui do amor de Deus, né, nesses versículos que a gente vai ler. Então, a primeira prova do amor de Deus que ele cita é a dádiva do Espírito. Ele fala isso no versículo 5. O cristão ele é marcado pela presença do Espírito Santo. Jesus ele se refere, né, ao Espírito Santo, lá em João 14,16, como consolador. É alguém que está com a gente o tempo todo, nos consolando, nos guiando. É alguém que está ali zelando por nós, né? E
como o tema desse capítulo é principalmente os frutos da justificação, e Paulo está falando aqui sobre a dádiva do Espírito, né? É interessante a gente lembrar também lá de um versículo de Gálatas. Alguém pode ler Gálatas 5, 22 e 23? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, isso que a gente vê lá em Gálatas são os frutos do Espírito, né? E, consequentemente, também frutos da salvação. Por quê? Porque através da salvação é que nós recebemos o Espírito, né? E ele não é só uma prova do amor de Deus, mas ele também serve como testemunho do amor de Deus diante das outras pessoas, né, à nossa volta. E do amor de Deus agindo em nossa vida, né? E a segunda coisa que Paulo vai citar sobre a segunda prova sobre o amor de Deus é nos versículos 6 ao 8. Eu vou ler aqui. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é óbvio que a morte de Cristo ela tem um propósito, né? Deus ele revela o seu amor a partir do cumprimento desse propósito. Lembra, essa é a vitória sobre o conflito que existia entre homem e Deus, né? É a vitória de Cristo através da morte na cruz. Só que se eu dissesse a você que alguém morreu, você não consegue imaginar um ato de amor nisso, né? Alguém morreu. No máximo você vai ficar preocupado, vai ficar curioso, alguma coisa assim, mas o que tem de amor em alguém morrer? Agora, quando eu digo que alguém morreu por você, e quando está escrito aqui por nós, quer dizer no nosso lugar, aí você já para pensar, opa, o que eu aprontei, né? Por que eu mereço que alguém morra no meu lugar? O que está acontecendo aqui? Então, traz essa reflexão para a gente e a gente começa a entender o amor de Deus a partir disso. Então, não era ele quem merecia, não era Cristo que merecia ter morrido ali. Ele era perfeito. Nós merecíamos a morte por causa da nossa desobediência. Só que aí, Deus ele não queria isso. Então, ele envia o seu Filho para se sacrificar por a gente. Mas era por quê? Porque a gente merecia? Não era porque a gente merecia. Era porque Deus precisa de nós? Também não. Era porque a gente, de alguma forma, na verdade, é bom? Definitivamente não. É simplesmente o amor. É simplesmente o amor, porque Deus é amor. É por isso que Cristo se sacrifica por a gente. E é através disso que Deus prova o seu amor por nós, através de um ato, né? Como eu falei agora há pouco, não é um sentimento, não é uma emoção, é algo prático, é algo que Ele fez. E inclusive, vai falar na Bíblia que o amor de Deus incentiva a gente também a praticar o amor. Eu vou reler o versículo 7 aqui. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Esse versículo aqui ele tem algumas interpretações diferentes. É meio difícil de extrair 100% do que Paulo quis dizer nesse versículo. E um dos motivos disso, o principal, é que não dá para ter certeza se existe uma diferença entre bom e justo, se Paulo ele só usou sinônimos aqui para se referir à mesma coisa. Mas é provável que haja sim, até porque ele fala aqui que dificilmente alguém morreria por esse, e do outro, possivelmente, alguém poderia dar a vida por esse. Então, independente de ter ou não essa diferença, o versículo ele vai chegar à mesma conclusão no final. Mas qual seria a diferença entre justo e bom, provavelmente, que Paulo quis dizer aqui? Justo seria alguém que segue rigorosamente os mandamentos, as leis, cumpre as obrigações. Mas a gente pode pensar também como aquela pessoa chata, fria, legalista, aquela pessoa difícil de você criar um laço, né? Aquela pessoa distante. E por isso ele vai dizer que dificilmente alguém morreria por uma pessoa dessa, porque é difícil você criar uma conexão com essa pessoa. E aí ele vai citar também o bom, que seria aquela pessoa que ela não só evita fazer o mal, mas ela ativamente pratica o bem.
é uma pessoa bondosa, generosa, benevolente, é uma pessoa, digamos, fácil de amar, né? Então, por ela ser uma pessoa mais fácil de amar, uma pessoa mais fácil da gente criar uma conexão, talvez seja mais provável, ainda que não seja realmente provável, mas seja mais possível, né? Seja mais imaginável, pelo menos, você pensar uma pessoa se sacrificando por essa pessoa, né? Agora, o que ele vai dizer aqui, seguindo para o próximo versículo, como conclusão, é que Cristo, ele não morreu por justos, ele não morreu por bons, ele morreu por pecadores, né? Então, a gente vê essa construção que Paulo faz, porque muito dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez, ainda que improvável, alguém morreria por alguém que é bom, mas Cristo morreu por pecadores. E essa é a prova do amor incondicional de Deus, da misericórdia de Deus. Então, essa é a conclusão que Paulo quer trazer aqui nesse versículo. E no versículo 6, vai citar que Cristo morreu por ímpios, né? O que seriam os ímpios? Ímpio significa irreverente a Deus, significa alguém sem temor, alguém que se rebela contra Deus. E interessante que no versículo 8 ele vai reformar a afirmação, só que ele vai dizer, morreu por nós. E aí já não está usando ímpios, só que é a mesma afirmação, ele está fazendo a mesma referência. Então a gente entende que sem Cristo, nós mesmos éramos ímpios, né? Nós éramos rebeldes contra Deus, nós éramos irreverentes. Ele também vai usar o termo pecadores, e pecado significa errar o alvo, significa falhar em cumprir o propósito que Deus planejou para a gente. E a Bíblia descreve o pecado como uma doença, né? Algo que a gente não consegue se curar, uma prisão que a gente não consegue se libertar. E o terceiro termo que Paulo vai usar é inimigos, e a gente já falou sobre a inimizade com Deus lá no começo do capítulo. E um outro termo que ele vai usar também, fracos, que significa doentes, enfermos, debilitados. Então, em poucos versículos aqui, Paulo ele afirma que a gente era fraco, ou doente também, a mesma coisa, ímpios, ou rebeldes, pecadores e inimigos de Deus. E nenhuma dessas afirmações a gente conseguiria resolver por conta própria. A gente não consegue se livrar de nenhuma dessas afirmações aqui por conta própria. E é aí que entra Cristo, ele faz isso por a gente. E lembra que o capítulo ele está falando, o capítulo no geral ele está falando das consequências práticas, os frutos da salvação. Então, é o caso aqui, né? Porque através da obra de Cristo ele nos libertou, ele nos curou, ele nos reconciliou com o Pai e nos deu perdão. Então, aquelas 4 afirmações que Paulo fez aqui, Cristo mesmo resolveu pela gente. E também é por isso que a gente pode afirmar que nós fomos salvos, né? E nota a palavra que fomos, por quê? Porque como eu poderia afirmar que eu já fui salvo se eu ainda posso me distanciar de Deus, né? Como eu posso afirmar que eu já fui salvo se eu ainda não estou na eternidade, se Deus ainda não me deu a vida eterna? Mas na verdade, a salvação ela já aconteceu sim, e ela já produziu efeitos na nossa vida, que seria essa cura, esse perdão, essa paz, essa liberdade que nós recebemos. E esse é o primeiro aspecto da salvação, né? Ela já aconteceu sim. E ela já tem frutos, e a gente não está só esperando a promessa de Deus se cumprir, pelo contrário, a gente está vivendo a promessa de Deus. E vale notar como esse aspecto é extremamente importante, né? A gente não pode ignorar isso, porque se a gente ignora esse fato, a nossa fé está em risco. Um tempo atrás, alguns irmãos aqui, devia estar lá, não sei, não me lembro quem estava lá, mas lá em Itanhaém, a gente passou uns dias lá, e na casa de um irmão, lá numa casa de piscina, e eu me lembro da pregação do Léo. Cadê o Léo? Ele não está aqui não, né? E alguém lembra da mensagem que o Léo trouxe naquele dia? O tema basicamente era: você só vai dar valor a Cristo se entender de onde Ele tirou você. E se resume muito bem, né, para a gente entender a importância desse aspecto, porque para pensar onde você estaria agora se não fosse Cristo na sua vida. Como você estaria agora? Será que você estaria feliz? Você estaria em paz? E falando de forma pessoal e com sinceridade, eu acho que eu não estaria bem. Porque quando eu olho para trás, eu me lembro de como eu senti um vazio, de como eu não estava satisfeito com a minha vida, de como eu não tinha um propósito. E Cristo me deu um propósito.
Então, eu vejo de forma clara como que a obra de Cristo, como a salvação, ela teve efeito na minha vida. E quando a gente entende isso, é que a gente aprende a ter mais gratidão, né, por Deus, por Cristo. Então, é por isso que eu digo que a gente não pode ignorar esse aspecto de que a salvação ela já teve efeito na nossa vida, porque isso pode comprometer a nossa fé. Alguém quer fazer um comentário? Então, vamos continuar. Mas o presente da salvação ele não termina aí, né? Porque a gente viu que no começo do capítulo, lembra que a gente depende da graça não só para sermos salvos, mas para permanecermos salvos. Então, a salvação ela também tem um efeito contínuo na nossa vida. Eu vou ler agora os versículos 9 ao 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha que interessante que Paulo está afirmando aqui. Se pela morte de Cristo nós fomos justificados, muito mais seremos salvos pela sua vida, né? Porque sabemos que Cristo vive, Ele ressuscitou. E mais para frente, na epístola aqui, que a gente está estudando, Romanos, lá no capítulo 8, versículo 34, Paulo vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, veja a importância que é que Cristo ele não só morreu por nós, mas ele também vive, e isso tem um impacto na nossa vida. E a gente leu aqui nesse versículo que Cristo intercede por nós. E essa afirmação ela se confirma lá em Hebreus. Alguém pode ler Hebreus 7, 25? Isso. Espera o microfone. Sorry. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximaram de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, a gente vê aqui a confirmação, né, do versículo que a gente acabou de ler. Ou seja, embora a obra redentora de Cristo ela não terminou na cruz, ela continua e ele está até hoje trabalhando pela nossa salvação. E o ponto é, se quando nós éramos inimigos de Deus, Cristo fez tanto por nós, né? Cristo fez muito mais do que nós merecíamos, imagina agora que nós estamos reconciliados. Né? É isso que Paulo está afirmando aqui. E eu não vou entrar mais muito em detalhes sobre isso, porque Paulo ali também vai falar sobre isso nos próximos capítulos, vai falar sobre também como nada pode separar do amor de Cristo, mas por hora o importante esse é o segundo aspecto da salvação, né? Ele tem um impacto diário na nossa vida. Então, o amor de Deus ele não é passageiro. Cristo ele continua trabalhando por nós, pela nossa salvação até hoje. Além disso, Paulo ele vai escrever que seremos salvos da ira, né? Então, ele está se referindo aqui ao dia do juízo, né? Ao dia em que Deus vai julgar o pecado dos homens. E nesse dia, quem permaneceu com Cristo até o fim vai ser apresentado diante de Deus como justo. Não porque nós merecemos, mas por causa da graça, é um presente. Então, esse é o terceiro aspecto da salvação, a garantia da vida eterna. Estar com Deus definitivamente. Então, a gente vê que a obra de Cristo ela teve impacto no passado, no presente e no futuro. Nós fomos salvos, nós tivemos uma mudança de vida. Cristo continua intercedendo, lutando por nós, e por isso nós conseguimos ficar firmes, por isso nós temos crescimento, por isso nós somos abençoados. E também nós temos a garantia de que vai chegar um dia em que nós viveremos para sempre na glória de Deus. Então, até aqui a gente viu os frutos que a salvação tem na nossa vida, né? Os próximos versículos, eles vão ser um pouco mais complicados, embora a mensagem final ela seja simples. Mas eu vou parar por aqui. Foi um pouco rápido, eu só queria terminar essa sessão, porque, como falei, os próximos versículos eles são um pouco mais complicados. E
eu quero ter um pouco mais de tempo para organizar isso. Então, por hora, vamos parar por aqui. E alguém gostaria de fazer um comentário até então? Aqui no versículo 8, é interessante que Paulo ele faz esse, como você bem explicou, o aspecto de que ninguém sofreria por um injusto. Mas eu acho muito interessante esse finalzinho. Cristo morreu por nós, por amor, sendo nós ainda pecadores, o que nos coloca numa situação de que nós hoje não somos pecadores. Logo depois, no versículo 9, ele coloca logo, a palavra logo, que é uma conclusão, ou seja, tudo isso que você falou, e falou bem, esses 9 versículos, esses 8 versículos até agora, é uma construção que ele está fazendo para chegar na conclusão do versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E daí, eu acho interessante o que você falou, eu realmente acho muito útil, porque a ira, necessariamente, quando eu penso em ira, eu remeto ao inferno. Mas eu não sei se é só ao inferno nesse caso. Eu acho que ele usa a relação com o capítulo 1. Ele sempre volta muito naquelas premissas da mente deturpada, em que nós, hoje, e como você também falou, que eu achei muito legal, hoje nós temos o desafio que nós temos nós temos que lutar contra a mente reprovada. Porque quando nós abandonamos a Deus, a gente abandona o Deus, que é imortal, que é excelente, por deuses humanos. E às vezes a gente fala, mas eu não sigo a nada. Mas às vezes o seu emprego, o seu filho, a sua carreira, a sua faculdade. E quantas vezes eu fiz isso mesmo? A gente abandona o Deus invisível por Deus físico. E veja que é um processo em que essa ira, e que Paulo, inclusive no capítulo 1, ele fala, nós estamos em guerra, você também bem falou, nós estamos em guerra hoje com Deus. E nós precisamos tomar cuidado para justamente sermos agora livrados. Nós temos hoje a oportunidade, através de Cristo, através do conhecimento da libertação de Cristo, termos a libertação dessa mente reprovada, termos a libertação da ira do Senhor, de fato, e libertação dessa mente corrompida. Então, como você falou, a gente não tem só o benefício de ter a segurança do céu, mas a gente hoje já tem benefícios muito profundos da parte dessa salvação, desse processo em que nós hoje podemos ter a felicidade de não sermos pecadores. Eu posso eventualmente pecar? Posso, infelizmente eu peco, mas eu não sou escravo dessa mente reprovada ainda, porque eu estou nesse processo de santificação. Basicamente isso. Você queria fazer um comentário? É só um pequeno comentário, né, que a gente nunca pode esquecer, que geralmente as pessoas tentam buscar Cristo, buscar Deus sem Cristo. E ele deixa bem claro, né? Deixa bem claro que nós, quando éramos pecadores, quando a gente vivia no pecado, nós fomos conduzidos a Deus, e através de Cristo. Sem Ele não é possível chegar a Deus. Sem Ele não é possível ter acesso a essas bênçãos que Deus tem reservado para nós. Mais alguém quer comentar? Então vamos encerrar aqui e na próxima semana a gente começa a partir do versículo 12, que vai falar sobre Adão e Cristo. É uma parte muito interessante. Amém?